Boa noite. E acredite se quiser, no próximo dia 23, na cidade de Santa Cruz, no Rio Grande do Sul, será declarada ou proclamada a República do Pampa. Isso mesmo, será o primeiro ato, digamos, oficial de um movimento que pretende separar do resto do Brasil os 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os 3 formariam um novo país, a chamada República do Pampa. Os organizadores do movimento defendem a realização de um plebiscito para oficializar o separatismo. Na raiz deste e de outros movimentos estão, entre outras coisas, o sistema de recolhimento e retorno de impostos que desagrada a muitos estados ricos. Muitos acham que estão sendo lesados porque produzem muito e boa parte desta produção acaba beneficiando os que não produzem. Além disso, é claro, a chamada crise da federação. No Roda Viva, que começa agora pela TV Cultura, nós vamos discutir a questão do separatismo e o sistema federativo do Brasil. No centro da roda está a nossa convidada desta noite, a historiadora Aspásia Camargo, para quem não existe verdadeiramente uma federação no Brasil, mas um pacto regional de distribuição de benefícios e de cargos. Aspásia Camargo é carioca, tem 48 anos e vários livros publicados, entre eles O Golpe Silencioso. Está no prelo um novo livro, O Federalismo Incompleto. Foi secretária da Cultura do Estado do Rio durante o governo Moreira Franco. Atualmente, Aspásia Camargo é coordenadora do Fórum Permanente da Fundação Getúlio Vargas, onde é professora de Política Brasileira. Lembramos que o Roda Viva também é transmitido ao vivo pela TV Pernambuco, TV Cultura do Pará, TV Maíra de Rondônia, TV Minas Cultural e Educativa, TVE da Bahia, TVE do Ceará, TVE do Piauí, TVE do Paraná, TVE de Porto Alegre, TVE do Espírito Santo e TVE do Mato Grosso do Sul. Para entrevistar Aspásia Camargo esta noite no Roda Viva, nós convidamos Mauro Chaves, editorialista e articulista do jornal O Estado de São Paulo, Luiz Alberto Bahia, articulista da Folha de São Paulo, José Casado, jornalista da Gazeta Mercantil, Eduardo Bueno, editor executivo do jornal Zero Hora de Porto Alegre, Marcelo Pontes, diretor de redação do Jornal do Brasil em São Paulo, Rafael de Lala, editorialista da Gazeta do Povo de Curitiba, Carlos Augusto Sete, jornalista da TV Cultura em Brasília, e Carlos Alberto Longo, professor titular do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo. Você que está em casa e quiser fazer perguntas por telefone, pode chamar 252-6525. 252-6525. A Cristina, a Márcia e a Ana estarão anotando suas perguntas. Boa noite, professora. Boa noite. Até que ponto a senhora acha que é possível levar a sério movimentos como esse no Rio Grande do Sul, que pretende declarar a República do Pampa? Olha, se levarmos a sério demais, vamos interpretar mal os acontecimentos. Mas se também não levarmos a sério de jeito nenhum, talvez tenhamos a surpresa de ver que o problema pode se agravar e se transformar em alguma coisa muito mais grave, muito mais séria, verdadeiramente numa separação. A senhora é mineira ou é carioca? Eu sou carioca. Não, pela sua razão, se levar muito a sério, mas também não levar muito a sério. Continue, por favor. É verdade, eu acho que nós temos que medir muito isso e saber que é um sinal de alguma coisa que está errado. E eu acho que o que está errado é a Federação Brasileira e o que está errado é a inflação. No fundo, o pai e a mãe do separatismo se chama inflação. Mas essas pessoas, naturalmente, não são os representantes desses descontentamentos, ou seja, pessoas como esse senhor Marx, que está organizando esse movimento. Eu acho que ele é um típico representante desse descontentamento, porque ele pertence a uma classe média que está sendo gravemente atingida com a crise. A classe média brasileira sempre foi muito beneficiada, ela teve um modelo, nós tivemos um modelo de desenvolvimento que, de certa maneira, uniu as elites e as classes médias em função dos mesmos interesses. E agora o que está acontecendo é que as coisas estão se radicalizando e cada vez mais um número muito pequeno de pessoas trabalha com a moeda boa, que são os títulos, que são, enfim, é o dólar, e a classe média brasileira, que vive de salário e que enfrenta a dura realidade da vida, da competição, da burocracia, essa está aí sofrendo a crise profundamente e reagindo como sempre reagiu, inclusive a inflação. Esse quadro que nós temos hoje no Sul, e que tem muitos ingredientes fascistas, a imprensa tem insistido sobre isso, eu acho que é muito semelhante ao que a Alemanha enfrentou em Weimar, com a hiperinflação, com o desemprego, a crise mesmo econômica. E esse quadro é sempre muito favorável ao fascismo, aos radicalismos, ao preconceito racial e a tudo aquilo que forma realmente uma configuração assim, sociológica
de crise econômica e política. Como a senhora definiria essa questão, essa crise da federação brasileira? Bom, a crise da federação, ela vem de longe. Nós, na verdade, nunca tivemos uma federação equilibrada. Se nós formos olhar para a nossa história, nós vamos ver que a história política do Brasil é extremamente instável. Afora os primeiros anos da República, eu digo os primeiros anos da República estável, quer dizer, entre 1900 e 1910, que nós tivemos alguma estabilidade, depois começaram os problemas. E é uma federação que ora tende para muita centralização, ora tende para muita descentralização. E nós parece que nunca encontramos o ponto certo. Estamos aí na pendularidade, né? Oscilando de um lado para o outro. E essa oscilação, ela realmente é indicativa de um desconforto, de um desajuste, de um mal-estar. E nunca chegamos a uma conclusão. E eu acho que agora nós estamos vivendo esse problema com a maior gravidade. E por uma razão muito simples. Porque nós tivemos um período autoritário que, na verdade, não cumpriu aquilo que normalmente se espera do autoritarismo. Isto é, aquela ideia de que o autorismo põe a ordem na casa, que o autoritarismo arruma as finanças, organiza a bagunça. Na verdade, nós saímos do autoritarismo, de um longo ciclo autoritário, no maior estado de bagunça que o país já conheceu. Em matéria de orçamento, em matéria de moeda, de impostos, tudo é uma grande confusão. E estamos um pouco como aquele infeliz que engasgado com o osso da galinha no meio do pescoço, quer dizer, não sobe nem desce. E eu acho que esse não sobe, não desce é o que favorece, é o caldo de cultura que favorece o desconforto e o protesto. Luiz Alberto Bahia, por favor. Eu gostaria de apenas anotar, dentro desse mesmo sentido de pensamento apresentado pela nossa professora, de que o que há de fato são os estertores do unitarismo. E sem que se consiga extrair desses estertores, a federação que se quer construir. O que está desmoralizado efetivamente é o poder central. Com a mudança do regime autoritário para o regime democrático, o poder central, na verdade, tentou manter-se no centro da equação brasileira. E não está conseguindo se manter, principalmente porque a Constituição de 88 não legitimou essa equação anteriormente centralizadora. Então, o que nós estamos sentindo hoje é que já saímos da transição democrática, digamos assim, mas não conseguimos passar bem pela transição da organização do país, do Estado brasileiro. Professor. Não temos nem o unitarismo, o Estado unitário, nem temos o Estado federativo. Acho que a professora nota bem quando diz que é preciso completar a federação. É um federalismo incompleto. E eu acho que o problema é grave porque é muito difícil para uma federação resistir a uma crise de 13 anos, na qual, lenta e gradualmente, o seu poder central foi sendo desmoralizado. Exatamente. Desmoralizado Esse por é o ponto, final de regime do militar poder muito central. fraco, muito incompetente, por um regime civil de interinidade. Tivemos o Sarney com 5 anos interino, depois tivemos essa catástrofe Collor, e agora estamos de novo tendo, depois de um período de interinidade... Uma nova interinidade. Uma nova interinidade. De modo que é isso que me aflige muito, porque é muito difícil criar o poder de legitimidade do centro. Exatamente. Isso se cria com guerras, com autoritarismo, com muita coisa ruim. Mas, para desmoralizar esse poder, bastam alguns anos de crise e depois é muito difícil recuperar isso. De modo que nós precisamos acertar o ponto do bolo. Temos que consertar aquilo que nós começamos e criar um regime equilibrado. Há muitas dúvidas sobre isso. Algumas pessoas querem que a descentralização seja mais profunda, mais radical. E outros preferem um meio termo. O retorno ao unitarismo, né? Exatamente, ainda há esses que preferem retorno. No próximo dia 18, vai ser lançado, através de um discurso de um deputado em Brasília, um partido confederativo municipalista. Esse partido já espera contar com 15 ou mais deputados e pelo menos com um senador que está de namoro com esse partido. Esse partido pretende lutar pela autonomia dos estados. Quer dizer, o que, em outras palavras, é o separatismo elegante, ou seja, que cada estado legisle sobre impostos, legisle sobre importação, que ele decida sobre pena de morte, decida sobre as questões cruciais e que, portanto, a riqueza fique no seu estado, que é a grande queixa que existe no sul de que a riqueza vai para o norte.
A senhora, numa entrevista para um jornal, defendeu alguma coisa semelhante, que os estados cuidassem da sua própria vida, foi a expressão que a senhora usou. Quais são as chances que a senhora acha dessa ideia de autonomia dos estados, que parece que é uma ideia que cresce, ela passar na reforma constitucional, na medida em que alguns juristas e alguns políticos acham que esta é uma cláusula pétrea da Constituição, ou seja, que a federação não pode ser modificada do jeito que ela está. Qual é a chance que a senhora vê desse debate chegar à reforma constitucional e vingar? Professora, essa mesma questão é levantada pelo telespectador Joel Pérez, aqui de São Paulo. Eu tenho a impressão que a reforma constitucional já está bem definido o seu limite de ação. Há um acordo de cavalheiros entre as lideranças do Congresso que a revisão deve ser uma revisão bastante discreta e se limitando aos pontos que são considerados intoleráveis, né? Em que realmente ficou visível que a ordem constitucional está atrapalhando o país. De modo que eu não acredito que um tema como esse, tão polêmico e que divide tanto a classe política, seja levado normalmente, a menos que haja um imprevisto qualquer, que a crise se agrave, que haja movimentos, mas também o federalismo nunca foi um tema de movimentar muito as pessoas, digamos, do ponto de vista constitucional. Ele pode movimentar, como está movimentando, pelo coração. As pessoas querem outra identidade, isso sim. Mas a discussão mais constitucional, eu não acredito que vai pegar por aí. Mas o que eu acho que é o ponto importante é que realmente nós precisamos discutir melhor esses limites da descentralização. Eu não acredito que uma descentralização radical possa ajudar o país a resolver os seus problemas. Porque, na verdade, um país desigual como o nosso, ele precisa de um centro de poder que redistribua, que equalize, que crie certas condições de homogeneidade que, normalmente, na descentralização muito forte, você não pode criar. E, na verdade, o que está sendo proposto é uma volta à República Velha. Quando nós adotamos esse sistema, achávamos que íamos resolver todos os problemas. 20 anos depois, 30 anos depois, vimos que a situação estava pior do que no início da República. Essa é a verdade. O Brasil, com a República Velha, ele se regrediu do ponto de vista social, até o número de eleitores diminuiu. De modo que a descentralização pura e simples não é segredo, não é chave para resolver nada assim definitivamente. De qualquer forma, eu acho que é um tema que merece a discussão. Há quem pregue que os impostos possam ser diferentes, que a legislação possa ser diferente e que possa haver até um direito de família diferente. Você pode ter o divórcio e o aborto num estado, como, por exemplo, o Rio de Janeiro e São Paulo, e não ter em Minas, que é um estado, em geral, um pouco mais conservador. Isso é uma questão que a gente vai ver como evolui. Marcelo Pontes, por favor. Por favor, a discussão da federação, na troca, é uma coisa séria. Agora, eu não entendo como é que a senhora trata com alguma seriedade esse movimento desse gaúcho lá, o Ayrton Marx, se no ideário da República pampiana dele, ele prevê que nenhuma casa pode ter mais do que 350 metros quadrados, que ninguém ganhe mais do que 6 salários mínimos, que haja monogamia para as cadelas. Enfim, é uma coisa muito mais folclórica do que séria. Eu queria entender de onde a senhora tira, que elementos a senhora encontra nesse cidadão e nesse movimento para tratar isso com seriedade. Eu não acho que seja propriamente com seriedade, mas eu acho que também não ajuda muito a gente dizer que é ridículo. Porque ridículo por ridículo está aí, né? Algumas pesquisas foram feitas, eu não tenho condições de avaliar precisamente qual é a fidedignidade dos dados, mas são assustadores. Às vezes, há 1 ano e meio atrás, há 2 anos atrás, davam 21% para o Brasil de simpatias separatistas. Para o Sul, chegou a dar 34%. Uma e última algumas pesquisa outras chegou a deram dar 41%. 62%. Agora no Rio uma Grande já do Sul. está dando 62%. Então, eu tenho a impressão que a gente tem que tentar mais entender o problema para ver que solução encaminhar, não é? Porque, evidentemente, 2 coisas se colocam. Uma, é ridículo, não vamos fazer nada, deixa para lá. E a outra diz, não, é muito sério, né? E vamos prender, vamos tomar medidas muito enérgicas. Eu ficaria realmente com o meio termo mineiro, que não trata com deboche, mas também não põe polícia. Vamos tentar entender sociologicamente isso. Eu acho que isso aí me lembrou muito, sabe o quê? Canudos. Sempre essa coisa da utopia socialista no meio da crise. A coisa que me tocou um pouco foi que ele prega que as pessoas andem de mãos dadas. E como, na verdade, cada um de nós sabe que não pode andar mais no meio da rua de jeito nenhum, né? A gente anda escondido,
assim, com medo de ser assaltado, de tudo que é dificuldade que se tem hoje para andar no meio da rua, diz, bom, de repente você prega andar de mãos dadas, né? Uma coisa muito esquisita, mas Canudos também foi muito esquisito e acabou mal, mas a guerra foi longa. No entanto, em Canudos tínhamos 15 mil adeptos do Conselheiro, né? Me parece que o Iton Marx nunca conseguiu mostrar mais que 100 adeptos da sua seita. Né? Eu fiquei de qualquer maneira chocada. Eu fiquei de qualquer maneira chocada porque o prefeito da cidade, o prefeito é contra. Sim. Mas um auxiliar do prefeito, segundo o jornal, disse, olha, isso aí é uma maluquice, mas o meu separatismo é um pouco diferente. E isso me assustou mais do que o Ayrton Marx. É verdade. Que o auxiliar do prefeito e o governador já tem o seu próprio separatismo. Já tem um separatismo à parte. O governador do Rio Grande do Sul, segundo o próprio Ayrton Marx, também apoiou indiretamente com um telegrama no dia de uma manifestação também. Não é só o prefeito. Exatamente, Mauro porque também Chaves. tem um lado político da coisa, né? Quer dizer, o lado político é que os estados do Sul pretendem, de certa maneira, chamar a atenção do Brasil para essas coisas que você até mencionou, né, o problema dos recursos, da perda dos impostos, etc., a questão da representatividade no Congresso, das bancadas, e, de certa maneira, usar isso também como um argumento forte para que o problema da federação seja rediscutido e melhor resolvido. Como é que a senhora encaminha a solução para o problema da federação? A gente está falando até agora do problema. Qual é a solução que a senhora vê para resolver essa questão das desigualdades, desses desequilíbrios, desses conflitos que começam a crescer? Olha, a primeira coisa que eu acho é o seguinte, não podemos ser tímidos, porque quanto mais ficamos na defensiva, mais a situação se agrava. Então, eu acho que é preciso haver uma certa energia, e o Longo, inclusive, estou pensando aqui nele, porque nós estamos num grupo juntos, trabalhando na Universidade de São Paulo, numa comissão que justamente pretende dar sugestões sobre isso. Mas eu acho que também nós não somos tão ingênuos de achar que são os professores que vão dizer aos políticos e à sociedade brasileira o que tem que ser feito. E o que eu acho é que o Congresso está mais ou menos sabendo o que deve ser feito. Uma pesquisa recente do recém-criado Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, em Brasília, e que é inclusive dirigido pelo professor Valder de Góes, nos trouxe animadores resultados, né, mostrando que o Congresso está perfeitamente consciente de que a maneira como a representação é distribuída no Brasil não é satisfatória, é injusta. Então, essa é uma primeira notícia importante, porque, na verdade, nós estamos todo mundo um pouco paranoico no Sul, achando que há inimigos por toda parte, que o Norte é o grande inimigo, e, na verdade, o Norte reconhece perfeitamente que há injustiças e que essas injustiças precisam ser sanadas. E a segunda coisa importante é que esses mesmos deputados dão a solução para o problema. Eles acham que tem que se diminuir, e é natural que tenha, o número mínimo, né, de deputados na Câmara, porque, na verdade, a distorção vem muito de um excesso de estados pequenos com uma bancada que começa, né, num patamar já muito alto de 8 deputados. Então, a proposta é que isso seja diminuído. E todos estão mais ou menos de acordo, ou quase todos, de que São Paulo está sendo terrivelmente penalizado e que essa cota de 70 deputados, que, na verdade, não está sendo cumprida ainda, São Paulo, pela Constituição de 88, teria direito a 70 deputados, mas só tem, por enquanto, 60. E todos estão de acordo que tem que aumentar essa cota. De modo que eu acho que o diabo não é tão ruim quanto parece. Eu acho que São Paulo tem que aprender também a trabalhar e a fazer política, porque São Paulo sempre apostou muito na economia. A economia do café, depois a indústria, e sempre funcionou no Ministério da Fazenda, nas comissões técnicas. Agora temos que arregaçar a manga, os paulistas vão ter que fazer política no bom sentido da palavra, e a aliança está lá pronta. O Centro-Oeste já é uma aliança natural com São Paulo. Isso é uma coisa que pode mudar muito o quadro. Antes de passar ao Mauro Chaves, lembrar até que essa questão é tão complicada que até o ponto de vista sobre o que é nortista é meio polêmico. Eu estou comentando isso porque o Eduardo Bueno, um pouco antes do programa, comentou que ele foi ao Oktoberfest em Santa Catarina e disse que um cidadão passou o dia inteiro caminhando no Oktoberfest com um cartaz que dizia o seguinte: paulista também é nortista. E é Mauro mesmo, Chaves, né? por favor. De certa maneira é muito nordestino em São Paulo, e nordestino e nortista é uma coisa um pouco do ponto de difícil. vista da República do Pampa, paulista é Da nortista. qual eu não faço parte. É verdade. Professor, antes de fazer minha Mauro pergunta, Chaves, eu queria por favor. fazer uma pequena observação sobre um artigo seu, onde eu acho que a senhora foi um pouco complacente com relação a este senhor, este nazistóide da República do Pampa, dizendo que se trata de
parece ser um homem de bem, um pequeno empresário de confecções que, ao contrário de seus grandes confrades, confessa ser bom pagador de impostos, quer dizer, os outros não são, inconformado com o destino que tem dado dinheiro público, etc. A senhora não acha que essa complacência, neste momento atual, quando o problema é real, a senhora faz uma análise, eu acho, muito inteligente, muito válida, das raízes, das distorções do federalismo, mas nós temos uma federação e temos que consertar, tá certo? Basicamente, temos o problema de distorção brutal de representatividade, como a senhora disse, temos o problema de redistribuição da receita tributária, temos o problema de incorporação de regiões, de criação de polos de desenvolvimento, tudo bem. Mas eu acho que qualquer coisa no discurso que incentive, nesta situação atual, pessoas como esse cidadão, entendeu, que vem com uma linguagem puramente racista, tipo Alcides no Brasil, etc., eu acho que é uma coisa meio perigosa, que pode ser interpretada de outra forma, até em relação às suas posições. Mas eu acho que a pergunta fundamental que eu ia fazer à senhora é a seguinte: será que o problema nosso, atual, em lugar de ser a distorção, além da distorção do federalismo, da federação, não seria realmente um problema de descrença profunda da sociedade, não apenas em relação ao poder central, como foi dito, mas em relação à classe política em geral e ao Congresso em particular, uma decepção muito grande, e não seria o momento em que as pessoas deixassem de confundir a crítica que faz aos detentores de poder, aos representantes do povo e ao próprio país, porque me parece que existe um desânimo muito grande com relação ao fato de ser brasileiro, uma certa vergonha de Brasil. A senhora não acha que era importante que se fizesse alguma coisa em termos de preservar os valores nacionais, recuperando aquela coisa, aquele sentimento que está muito caído de moda, o tal patriotismo? A senhora não acha que seria mais interessante alguma coisa nesse sentido do que estimular, até com essas análises, esse separatismo que geralmente aparece em épocas de crise? Olha, Mauro, a primeira coisa é o seguinte: talvez eu tenha tido uma reação um pouco feminina. Você sabe que quando a família está brigando muito, a mãe, em geral, ela procura esvaziar um pouco as brigas, né? Quer dizer, então, eu não sou mãe do Brasil, evidentemente, Ontem mas foi o é Dia um das pouco... Mães. Exatamente, já foi o Dia das Mães, mas é um pouco a tendência que eu tenho, às vezes, de achar que não vale a pena um confronto, porque talvez o inimigo nem mereça isso, né? E talvez não seja nem inimigo, é uma coisa talvez menor, realmente, que não mereça isso. Então, eu prefiro ver o fenômeno como um sinal de mal-estar e tratá-lo desta maneira. Agora, a razão maior que me levou a dizer isso é que, na verdade, naquele momento, ninguém falava de Ayrton Marx. Ninguém sabia que ele existia. E eu, por acaso, aqui na TV Cultura, tive uma longa conversa com ele e fiquei profundamente impressionada, porque eu acho que, de uma maneira talvez um pouco exagerada ou até caricatural, o Ayrton Marx está vocalizando um desconforto que não é só dele. Porque a classe média brasileira, sobretudo o pequeno empresário, ele está sofrendo muito, Mauro. Ele não tem condições de viver num país que está cheio de regulamentos e de burocracias, que a lei muda todo dia. Mas, sem dúvida, professora, que a inflação simplesmente tira os horizontes. E é claro que cada um reage com as possibilidades que tem. O que é que o Sul tem? O Sul tem um certo orgulho de ser medianamente próspero, igualmente próspero. É o único lugar desse país que a gente pode dizer que é a Bélgica, não é? Porque apresenta indicadores sociais muito equilibrados, a pobreza não constitui um problema maior. Então, existe realmente em cidades como Santa Cruz, provavelmente, ou outras parecidas, que inclusive são de origem alemã, que têm ainda uma certa vamos dizer, identidade étnica, um espírito de fraternidade, de comunhão, que talvez não exista em outros lugares. E, por acaso, foi aí que as coisas se vocalizaram dessa maneira tão pesada. Mas eu acho que o ponto que você colocou dos políticos é que é muito importante. Na verdade, a federação incompleta que nós temos, ela é incompleta, talvez, principalmente porque nós nunca tivemos um Congresso federativo. O nosso Congresso é simplesmente um representante dos estados. Ele é corporativo também? corporativo. Ele é corporativo e ele é, como diz muito bem o deputado Nelson Jobim, um representante dos estados. O deputado está lá para servir o seu município ou sua região. Não por causa dos estados.
Ao contrário, Ele é por causa dos corporativo em interesses. si, tá certo? Não, mas veja só. E tanto Ele está faz, lá, o veja, deputado está lá. E a Um de senhora cada veja vez, por favor. que os deputados de todos os estados, eles se compactuam com o mesmo tipo de privilégio. A senhora veja que os protestos, a lei agora, essa lei da aposentadoria, é de Não, isso é deputado uma de São coisa Paulo, terrível. Gastão Henrique, não Isso é do uma coisa Nordeste. terrível. Tá certo? Exatamente. Então, Agora, a isso é identidade geral. deles é municipal e estadual. Essa é a verdade. Eles não estão lá para governar o Brasil, em geral. Eles estão lá para trazer benefícios para os seus municípios, que são, aliás, que os elegem justamente por conta desses benefícios. Então, existe uma espécie de equívoco e a sociedade brasileira é cúmplice disso. Quer dizer, nós temos que entender que se os políticos são ruins, é porque a qualidade da representação é ruim, é porque a sociedade está escolhendo mal, porque a sociedade talvez tenha a cara dos seus representantes. Isso eu acho que é um ponto importante. Então, eu acho que a grande virada que nós temos que dar agora é transformar o Congresso Nacional em um Congresso Nacional e não um representante de estados e municípios. Como é que Ele seria está lá isso? para fazer leis nacionais, Mas para aí eu tenho a pensar o impressão que Brasil. esse Um minuto, por favor. municipalismo, Um de cada vez, por favor. esse municipalismo que se nota dentro do Congresso, esse caráter representativo municipalista, é muito vinculado à própria tendência unitarista que prevaleceu nos últimos anos, de 30 para cá. Exatamente. Então, todo o tempo, o centro de poder federal, o dito federal, trabalhou no sentido de enfraquecer os estados e fortalecer os municípios. Todo o movimento municipalista foi nesse sentido. Daí decorre, talvez, em grande parte, essa sua observação de que no Congresso não há representante de estados, há representante de municípios. Ou não há representantes de Estado e há representantes de interesses de grupos corporativos. Exatamente. Então, o Estado, como membro de uma federação, não chega a estar representado na Câmara e muito mal representado no Senado. Agora, professor, Exatamente a senhora, essa a questão. senhora quando falou de onde o movimento surgiu, Santa Cruz, etc., falou em fraternidade, mas isso também tem provocado alguns sentimentos até de racismo, de preconceito, porque, por exemplo, o senador José Paulo Bisol mencionou esses dias na imprensa que muitos desses ou pequenos empresários, enfim, cidadãos do Sul que defendem o separatismo, falam que os estados do Sul, ou o Rio Grande do Sul, eles produzem para que esses baianos do Norte gastem o É o dinheiro, lado usufruam perverso o da dinheiro. coisa. Ou É seja, o lado há um perverso da coisa, mas, contraponto digamos assim, é o lado perverso da coisa, sem dúvida. Não é? Eu acho que é um embrião fascista, sem dúvida, e temos que combatê-lo, sem dúvida. Só que esse problema contra o Norte é um problema que não é só do Sul. Né? Durante bastante tempo, durante pelo menos 2 anos, nós ouvimos o tempo todo a ideia de que São Paulo tinha uma representação menor no Congresso porque os nordestinos eram os grandes beneficiários disso. O tempo todo o discurso era contra o Nordeste. Até que fomos lá contar fazer a contagem, e o trabalho do professor Jairo Nicolau trouxe esses dados à luz para mostrar que não era, que a superrepresentação não é do Nordeste, é do Norte e do Centro-Oeste. Então, para ver como esse problema contra o Nordeste é uma coisa que tem origens históricas, que vem lá desde o início da República Velha e que tem tem um lado psicanalítico de primo pobre e primo rico. Não é? São Paulo tem um pouco de complexo de culpa, porque foi o polo do crescimento do país, e o Nordeste um pouco complexo de ter sido espoliado, etc. E eu acho que este desencontro, que já está na hora de acabar, até porque o desenvolvimento da economia brasileira superou esse tipo de polaridade. Hoje o Brasil é realmente uma constelação, nós temos grandes estados no Centro-Oeste, enfim, a descentralização econômica já aconteceu. Então, eu acho que temos que mudar de discurso. Professora, o Rafael tem uma pergunta, depois o Zé Casado e o professor Longo para completar a roda. Eu gostaria de destacar à professora e aos companheiros aqui, aos telespectadores, que eu venho de um estado, o Paraná, que acaba de enfrentar concretamente o fato do risco do separatismo. Nós tivemos, durante anos, um movimento que começou no oeste do Paraná, e aqui temos um prospecto a respeito, de separação da região oeste do Paraná, mais a região oeste de Santa Catarina, que era insuflada pelos mesmos elementos que hoje estão postos com a tese de separação do sul do país. Tanto que aqui o pseudo-líder desse movimento está lamentando o fato de ter sido derrotada na Câmara, recentemente, a proposta
de criação desse eventual estado do Iguaçu, que estaria fragilizando o Paraná e Santa Catarina e criando, eventualmente, movimentando essa semente separatista. Foi a votos o processo na Câmara dos Deputados e por cerca de 170 votos contra 40, 50, o movimento de unidade do Paraná e de Santa Catarina conseguiu derrotar os separatistas. Mesmo porque, professora, esses separatistas não têm base histórica. Aqui nós temos um livro, um outro estudo de uma colega sua, da Universidade Federal do Paraná, a professora Roselis Veloso Roderjan, mostrando que o Brasil campeiro do Sul, o Brasil meridional, foi todo ele estruturado a partir dos núcleos de civilização que partiram inicialmente de São Vicente, de Santos, de São Paulo, de Sorocaba e desceram pelo Paraná fora e atingiram Santa Catarina e depois o Rio Grande do Sul, a região das Missões, a região de Vacaria, a região do Criatório Gaúcho. Então, por exemplo, esse movimento que esse pseudo-líder está tentando levantar e que eventualmente pode ter granjeado em alguma hora a simpatia de alguns, não tem substância, não tem densidade histórica e não tem sentido político também, porque nós imaginamos que a unidade nacional não está em questão, professora. Ela já foi discutida e examinada e foi resolvida, como a senhora diz. A unidade de um Estado nacional se resolve em última análise, quando não há um pacto, se resolve pela força das armas. E a última revolução separatista que nós tivemos no Pernambuco foi em 1848. Quer dizer, já não está mais em questão a unidade do país. E eu acho que agora o que nós estaríamos colocando, e a senhora levantou aqui, é o problema de uma repactuação da federação. Na realidade, a Carta de 88, o Bahia lembrou bem, foi uma carta que se limitou apenas a definir direitos sociais e não estruturou o Estado, quer dizer, não organizou a nação. É esse o debate que nós estamos enfrentando aqui. Esse Hilton Marques e outros pseudo-separatistas do Norte e do Sul, eles entram como Pilatos no credo. Na realidade, eu imagino que a substância desse federalismo incompleto que a senhora está citando é de outra natureza, é do Pacto Nacional como um todo. Exatamente, quer dizer, o Brasil é um país muito grande, então nós temos que ter consciência de que ter hoje que comandar, que dirigir um país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados é complicado. É complicado. Unitariamente. É complicado no Brasil, é nos Estados Unidos, está sendo penosíssimo. Primeiro foi penoso na União Soviética, agora está sendo penoso na Rússia, porque países muito grandes exigem uma administração e um gerenciamento muito mais complicados, né? E os pactos brasileiros sempre foram complicados por isso. Nós demoramos muito a nos acertar em 1840, levamos quase 20 anos entre a independência e o pacto que deu estabilidade ao Império. Depois levamos 11 anos para acertar a nossa República. Houve guerras, houve coisas muito separatistas naquela época. Né? E em 1930, nós levamos 13 anos. A nossa confusão começou em 1922 e foi até 37. Na verdade, nós estamos agora já entrando no 13º ano. Agora, qual é a diferença? A diferença é que, nos dois momentos que eu citei anteriormente, não havia uma situação internacional tão desfavorável quanto há hoje. A situação hoje internacional, ela é altamente estimuladora de fragmentação. Porque, na verdade, o processo de globalização, ele acentua um poder, cria um poder acima dos Estados nacionais, e o processo de descentralização, que valoriza o poder local, o município, isso é um fenômeno mundial também, ele tira poder do Estado para baixo. Então, na verdade, há um poder de sucção para cima e para baixo. Administração subregional. E exatamente, os Estados nacionais estão sem apoio no meio. Então, o pacto está sendo difícil por causa disso. E a segunda razão por que ele está sendo difícil é porque o corporativismo, né, que nós estamos falando, o corporativismo, ele é realmente muito arraigado nesse país. Nós estamos, desde 1930, vivendo num sistema onde não existem partidos políticos, onde existe um imperador que é o presidente da República, que comanda o processo, é o grande maestro, e, na verdade, cada um se acerta com esse grande maestro por baixo do pano. E é por isso que essa federação está dando tanta confusão, porque todos os acertos financeiros, os repasses de recursos, são clandestinos. Até o orçamento é clandestino, ninguém sabe que orçamento é esse. Olha aí, eu tenho diante da minha frente o grande especialista em orçamento desse país. O Longo já está cansado de falar isso há mais de 10 anos ou 15 anos, que ele está denunciando esse problema. Nós não temos orçamento, nunca tivemos, porque os acertos se fazem todos
nos bastidores. E qual é a federação que pode ser digna desse nome se ela não tem uma transparência? Se nós não temos um orçamento para negociar, não só entre as regiões, como para negociar com os problemas, As categorias com as classes sociais. sociais, num sentido muito mais amplo e muito mais generoso. E aí volta a questão do Congresso. Não se trata de estar representando o meu estado, o meu município, né? e de levar um pedaço do orçamento para minha casa. Trata-se de saber quais são as necessidades desse país, onde estão os problemas, onde está a miséria, onde estão os grandes problemas do país e canalizar os recursos para aquela direção. E é exatamente isso que o Brasil jamais fez. Sempre nós tivemos essa coisa de que cada um se acerta lá com o grande chefe de uma maneira inteiramente ilegítima e pouco institucional, para não dizer outra coisa. Professora, o Zé Casado tem uma pergunta, por favor. Professora, nós estamos aqui já há algum tempo falando de pobres e ricos. É disso que se trata, né? E, olhando o mapa do Brasil, nós temos uma situação caótica em função de fatores externos e fundamentalmente caótica em função de fatores internos, que eu resumiria com a palavra inflação. A senhora propõe ou pensa que a grande alternativa se desenha a partir de um novo pacto federativo, ou, enfim, que nome tenha o pacto possa ter. Eu pergunto o seguinte, primeiro, é possível pensar em pacto com uma inflação 30% ao mês e quase que uma conspiração nacional para que se mantenha essa inflação nesse patamar ou até acima disso, porque os ricos efetivamente estão ganhando dinheiro com isso? É possível? E segundo aspecto é o seguinte, eu gostaria de uma observação sua a respeito. Há um bom tempo, até agora, estamos falando dessa coisa chamada separatismo, na realidade expressa pelos jornais do dia, que foram, aliás, estimulados por relatórios do próprio governo. O governo, aliás, foi quem elegeu esse movimento do Sul, entende? Quando ninguém ouvia falar a respeito. Talvez para desmoralizar o separatismo. Elegeu essa figura... Ou talvez pela sua própria necessidade de ter um inimigo interno, né? Mas a professora escreveu no dia 4 de janeiro no JB um artigo elogiando. Então, quem sabe o governo pegou, o Fantástico pegou, professora. É isso que eu falo, o perigo. Desculpe. Eu só queria... Desculpe a interrupção. À vontade. Só queria terminar pedindo a sua observação a respeito da competência da elite paulista. Por quê? Competência política da elite paulista na história recente do país, porque toda essa discussão sobre separatismo, na forma como está colocada hoje, supõe que esteja havendo uma grande conspiração do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e até partes do Sul, tá, contra o Estado de São Paulo, que seria o grande baú de riqueza desse país, de onde saem 47% dos impostos. Então, eu queria que a senhora, pelo menos, colocasse um pouco da sua visão histórica sobre a competência política da elite de São Paulo. O que ela fez, o que ela deixou de fazer? Qual foi o equívoco, se é que houve, na sua ascendência ao poder efetivo nesse país? Bem, vamos começar pela inflação. Eu acho que o primeiro item da agenda do novo Pacto Federativo é o combate sem tréguas à inflação. Por quê? Porque, na verdade, o desajuste fiscal, né, ele vem muito desses desacertos federativos. Por quê? Porque são 26 estados e o governo federal tem que atender a todos eles. E a maneira de sobreviver politicamente, de conseguir maioria no Congresso, né, de conseguir um pouco de tranquilidade, que os governadores possam ser tolerantes, é sempre através de dar alguma coisa. Né? É uma forma imatura de convivência, digamos assim, como se fosse um adolescente, não é, que está sempre pedindo para o pai e para a mãe alguma coisa, e tem que sempre o pai dar alguma coisa para o menino ficar satisfeito. E isso realmente não funciona mais, porque são 26 estados, o dinheiro é pouco e os pedidos são numerosos e exagerados. Então, nós vamos ter que chegar a um acordo sobre isso, e o acordo se dá em torno de um orçamento público, esse acordo se dá em torno do caixa do governo. Quando o Banco Central se transforma no caixa 2 do governo, nós já temos a explicação para todos os problemas. A inflação é uma incontinência monetária
que vem do fato de que todo mundo quer alguma coisa e ninguém está preocupado em saber se aquilo é possível ou não. De modo que ou nós nos acertamos sobre a esfera de competência de cada um e sobre como distribuir o dinheiro, né? Um programa nacional que tenha uma lógica, que seja debatido nacionalmente, né? E que, a partir daí, seja cumprido pelo Congresso, pelo orçamento, ou então nós vamos realmente ter cada vez mais inflação. E nesse ponto, Casada, eu acho que essa crise nos leva a uma conclusão muito desagradável para o Brasil. Hoje, o nosso maior inimigo são os modernos. Porque os atrasados, os antigos, nós sabemos o nome deles, nós citamos o nome, nós identificamos, mas os modernos são como os vampiros. Não aparecem refletidos no espelho. Quem não são tem os imagem. modernos hoje, professora? Os modernos No são Brasil. aqueles que parecem modernos, mas não são. Quer dizer, são aqueles que têm cara de moderno, falam como modernos, se vestem como modernos, mas não são modernos. Por exemplo, isto é, professora. vivem corporativamente da mesma maneira que as elites regionais vivem corporativamente, de mesada. É chamada A senhora podia dar um completa exemplo atraso. desses modernos, ou falsos modernos, por favor? Olha, eu não dou exemplo, mas nem que o Importante, céu desabe na minha professora, onde cabeça. estão Por quê? localizados esses Por que falsos nem que o modernos? céu desabe, Dê uma professor? pista. Aonde estão localizados? Olha, eu acho que eles estão em várias partes, em nenhum lugar. Dá uns exemplos para a gente, professor. Eu não vou dar o exemplo de jeito nenhum, porque isso é um sofrimento tamanho. Isso é um Por quê, sofrimento professora? tamanho. Porque nós tivemos a mania de achar o seguinte: tudo que é industrial no Brasil é moderno. Não é. Não é. O senhor acha a elite Não paulista é. moderna? Existem empresas que estão simplesmente usando a inflação para se recapitalizar e para adiar o ajuste, para quando esse ajuste vier, elas estarem com mais folga para poder se reciclar no processo de modernização. Essa é a verdade. Não é? E ninguém pode falar porque é infernal. Ninguém nem poderia sobreviver a citar os nomes, nem eu quero citar os nomes, nem eu tenho a pretensão, mas eu acho que todo mundo sabe. Esse é o problema maior nesse país. Todo mundo sabe, Mauro. Todo mundo sabe. Compreende? São os interesses, Mas há são os setores chamados e interesses. setores. Porque quando você vê, por exemplo, grupos de industriais, que eu digo, se vestem como modernos, falam como modernos, defendendo a inflação, como é que você pode aceitar uma coisa dessa? Tá certo. A inflação é uma barbaridade. Não há possibilidade de um país se desenvolver a 30% ao mês. Até porque é a mesma coisa que você construir um grande edifício em cima de um barco instável, né? de Acho uma que é balsa. importante citar que a inflação brasileira é a segunda maior do mundo. Né? Perde Exatamente. apenas Não há Rússia. caso na história do mundo, e o Longo pode me esclarecer aí sobre isso, não há, né, Longo? Não há, de fato. Possibilidade de se conseguir isso. Então, nós temos que acabar com a inflação. De fato. Essa é a verdade. O professor Longo tem uma pergunta para a senhora, aproveitando. E ele vai a deixa. falar um pouco também sobre a inflação, que eu tenho certeza que você concorda comigo. Completamente. Eu acho que esse problema do federalismo, inclusive, ele salta à vista de nós todos exatamente porque hoje o governo central está pobre e não tem mais como distribuir dividendos como fez no passado. E isso ressalta um aspecto que eu acho muito importante do seu discurso, vamos dizer assim, que é dar valor a essas teses separatistas, porque ela, de certa maneira, tem um lado construtivo, que é aquele de que cada um de nós tem que ter minimamente a condição de ser autossuficiente. Até que ponto é possível nós continuarmos a subsidiar a criação de municípios, que já quase alcançam 6 mil nesse país, cuja receita não é mais do que 5 ou 10% do total das despesas, sendo que 80% a 90% das despesas desses municípios criados recentemente são financiados pelo governo federal, especialmente, e também pelo governo estadual. De modo que há tudo aí, dentro do espírito do federalismo, a noção de que você tem que ser autossuficiente, tem que ter base econômica, minimamente, suficiente para serem criados. De modo que entendo que o governo federal, ao estar pobre dessa maneira, não tendo mais condições de simplesmente transferir recursos como fazia no passado, já não há mais como se discutir o federalismo que se discutia no passado. Hoje há que se realmente perguntar o que é o nosso pacto federativo a partir das condições de sobrevivência. Eu acho que a questão de sobrevivência é extremamente importante, independente dos problemas aí de racismo, de bairrismo e etc., que, na verdade, estão, me parece, muito paralelos à nossa discussão, que é da questão financeira mesmo. Exatamente. Eu acho Agora, que há também um o ponto que foi federalismo levantado coloca pelo- muito a cultura, Só um minutinho, Bahia. a sociedade brasileira que está no banco dos réus também. Porque, a rigor, federalismo exige a contrapartida da sociedade, não é isso? Quer dizer, então nós temos que ter um sistema em que, para cada cidadão, para cada unidade política, seja município, seja Estado, que haja perfeita consciência
de que é preciso trabalhar, é preciso produzir, é preciso conseguir acumular recursos e que não se pode distribuir aquilo que não se tem. Eu acho que essa é uma coisa importante. A outra que você citou, e eu acho que é fundamental, é que nós realmente temos um país muito heterogêneo, né? Então, nós, quando falamos em descentralização, nós podemos pensar numa cidade como Curitiba e podemos pensar num município que vive do fundo de participação. São duas situações inteiramente diferentes. Nós temos que ter um tratamento diferenciado para elas, né? Como temos que também ter um tratamento diferenciado para os estados que forem criados. Quer dizer, eu acho que um estado não poderia ser criado se ele não tivesse condições De autossuficiência. Claro. de pelo menos uma renda própria. De viabilidade. Uma renda própria, viabilidade. não é isso? Exato. Eu acho que Um esse é um estado membro, ponto né? fundamental. Agora, eu gostaria de voltar ao Casado na questão de São Paulo. Era exatamente isso que eu ia cobrar da nossa Exatamente. professora. E isso eu gostaria... E quer depois dizer, eu quero fazer um pequeno comentário. eu acho que nós temos muitas razões para ser otimistas nesse país. E a principal delas é porque em cada pedaço do mapa que a gente for olhar, há alguma coisa de importante que pode acontecer ali. Eu, pelo menos, estou absolutamente convencida disso. Então, São Paulo, meu Deus do céu, São Paulo foi privilegiado no sentido de que recebeu realmente recursos maciços de um processo de desenvolvimento que veio do Estado para poder se industrializar. Mas isso é assim mesmo. Em todos os países, não era possível, naquele momento, criar 2 ou 3 ou 4 polos ao mesmo tempo. Nós criamos no lugar que era mais viável, que tinha condições melhores de mão de obra, de mercado, e tinha que ser assim. Quer dizer, eu acho que hoje, por exemplo, o capital paulista está no norte, está no nordeste, se espalhou por todo lado. Nós fomos lembrados aqui pela história, né? Pela própria história brasileira, que os paulistas foram lá parar no extremo sul. Então, é o nosso orgulho, São Paulo. Quer dizer, todo mundo tem orgulho de São Paulo, isso é inegável. Mas eu acho que também nós podemos olhar para outros lugares e ver coisas extraordinárias. Eu estive no Fórum do Reis Veloso a semana passada e ouvi um testemunho que me comoveu muito, porque exprimiu muito bem uma coisa que eu tenho discutido e que é exatamente o problema das diferenciações regionais nesse país. O secretário de Planejamento de Manaus nos colocou um problema muito, muito sério. Ele disse, olha, existe alguma coisa de errado com nós todos aqui nesse país. Porque, na verdade, vocês olham para o Amazonas como se o Amazonas estivesse muito longe, como se fosse uma coisa muito complicada, muito difícil, um problema, uma chateação. Mas, na verdade, nós é que estamos achando que vocês não estão sabendo ver as coisas direito. Vocês estão com o binóculo usando o binóculo ao contrário. Porque vocês acham que os transportes devem ser feitos pelas estradas. Nós achamos que é pelos rios, que é muito mais barato. Vocês estão querendo jogar 400 bilhões de cruzeiros no Mercosul. Nós achamos que o nosso mercado aí, nosso Pacto Andino, vai render 3 trilhões de cruzeiros. Agora, se vocês preferem o Mercosul, é um problema de vocês. Agora, nós achamos que nós somos viáveis. Se vocês acham que nós não somos, então nós vamos ter que discutir isso melhor. Eu acho que ele nos mandou um recado ali muito sério, né? Na verdade, temos que trabalhar o desenvolvimento regional nesse país. O regionalismo, ele pode servir como uma alavanca de diferenciação da exploração do território, ele pode servir como uma alavanca para projetos importantes. Imagine vocês a Amazônia, né? Que o mundo inteiro olha para a Amazônia e a queixa dos nortistas. O mundo gosta mais de nós do que o Brasil, né? Então, eu acho que não. Temos que fazer um plano estratégico para a Amazônia, temos que ter um plano estratégico para modernizar o parque industrial que nós construímos a duras penas e que não deve ser destruído irresponsavelmente, não é? Temos que ter um plano estratégico, isso talvez nem seja necessário, que está andando sozinho, o Centro-Oeste, não é um celeiro fantástico que está andando sozinho, e temos que procurar saída para o Pacífico, que é o que o nosso secretário de Planejamento do Amazonas falou. Imagine só o Brasil ter uma saída para o Pacífico, não é? E nós podemos exportar os nossos grãos. Se bem que uma saída de madeira de lei para o Pacífico também é jogo duro, né? Olha, a estrada está quase pronta, eu nunca entendi isso. Eu sou ambientalista de carteirinha, mas eu nunca entendi, sabe, esse argumento de que nós não podemos terminar um pequeno pedaço de estrada e ter acesso ao Pacífico. Professora, eu duvido que um país no mundo se sujeitasse a uma barbaridade dessa. Professora, desculpe interrompê-la, nós voltaremos seguramente a esse assunto no segundo bloco, é que precisamos fazer um rápido intervalo. Roda Viva volta daqui a pouco, entrevistando hoje a professora Aspásia Camargo. Até já.
Voltamos com Roda Viva, que hoje está discutindo o separatismo e a crise da federação no Brasil com a professora Aspásia Camargo, da Fundação Getúlio Vargas. Lembramos aos telespectadores que quiserem fazer perguntas por telefone, que podem chamar 252-6525. 252-6525. Professora, discutindo no primeiro bloco a questão de tributos, de recolhimento de tributos e distribuição desse dinheiro pelo país, e que o descontentamento geraria esses movimentos separatistas, eu peguei aqui uma entrevista sua, dada recentemente, onde a senhora disse que em São Paulo estão acontecendo coisas muito sintomáticas. Há várias empresas no interior que não pagam mais impostos. O dinheiro dos impostos eles estão investindo no seu próprio município. Como é que é isso? Como é que a senhora detectou esse Olha, movimento? eu fui informada por pessoas que circulam pelo país, como eu mesma senti esse problema do separatismo. Isso foi muito curioso. Eu fiz uma viagem ao interior do Rio Grande do Sul em 91, em setembro de 91, e senti um clima diferente. Como senti, aliás, no Nordeste também, uma espécie de alheamento. É como se, de repente, os braços do governo federal não estivessem mais irrigando, não é, este imenso território. E as pessoas falavam do Estado como se o Estado fosse uma espécie de miragem, não é? Então, eu acho que os impostos, na verdade, eles são um reflexo... Já estaria havendo uma espécie de separatismo fiscal no interior de São Paulo. Porque o imposto, na verdade, ele é uma espécie de contrato, não é isso? Claro, Quer dizer, é um elemento contrato. do Estado. Professora, isso não Por é favor, Elemento a do professora Estado está respondendo por obséquio. É monopólio do Estado. Um minutinho, por favor, vai. Se ele deixa de A professora ser, está deixa de ser respondendo Estado. Mauro Borba. Não, mas É um exatamente contrato, né? É um contrato em que uma parte cede alguma coisa para receber em troca outra. Evidentemente, nós queremos ter, não é, estradas funcionando, nós queremos ter hospitais, nós queremos ter uma representação diplomática no exterior. Tudo isso custa alguma coisa. Agora, quando nós começamos a desconfiar, não é, que aquele que recebe o nosso dinheiro não está usando esse dinheiro da maneira que nós achamos que deve ser usado, Desconfiar aí não o dá de problema, sua. ou ter certeza disso, as coisas começam a complicar. Não é? Nós começamos simplesmente a burlar o imposto, e eu achei que esse caso aí era impressionante, porque, na verdade, o dinheiro é utilizado no próprio município. Eles fazem uma espécie de depósito, eu não sei bem como, juridicamente, mas se descobrirem, nós vamos ter o álibi de que nós demos o dinheiro para o nosso município. Então, isso é um sintoma. Mas não é descrença Na geral, verdade, não é com o- relação ao governo não pagar imposto, é descrença no governo, nas instituições, na classe política em geral, não apenas na relação de governo federal e estados, mas uma descrença generalizada com relação ao poder e às Não, instituições eu acho no que país? sim, eu acho que sim. Inclusive, os políticos, eles estão representando um pouco a situação, né? Porque todo mundo sabe que quem tem que resolver a crise são os políticos. Espera-se que os políticos resolvam o problema da inflação, espera-se que os políticos resolvam o problema da miséria. E como as soluções não aparecem, né? A classe política como um todo, ela perde prestígio, ela perde legitimidade. Eu Né? tenho aqui já, E o desculpe, imposto reflete isso. Eu já tenho aqui Agora, três na telefonemas, verdade, inclusive, uma desculpe, coisinha só para rápida complementar o que a que eu senhora queria falou. Eu tenho 3 telefonemas de telespectadores, Jordano Pérez, de Campinas, Gilberto Pereira Filho, de São Paulo, e Laércio Brambila, também de Campinas, que, enfim, esculhambam os políticos e os partidos. Pois é, isso é uma Os velha partidos, tradição bem, brasileira. os partidos também. Isso é uma velha tradição. Campos Salles, o grande mentor da República, ele já dizia isso. A política no Brasil é assunto para tratar de negócios pessoais, são interesses menores. O que interessa é a administração, dizia ele. Getúlio Vargas disse a mesma coisa. Política é politicagem, né? O bom mesmo é a administração. Então, isso é uma velha tradição brasileira que vem do fato de que nós somos um império. Essa é a verdade. Uma das conclusões do trabalho que eu estou terminando agora é que o Brasil é um império. E o rei está aí mesmo para mostrar, né? Essa discussão toda sobre monarquia, para nos mostrar... Mas não foi muito votado, né? Mas foi, bem ou mal, foi um número razoável, 10% assusta. Né? E por que isso? Porque no momento em que a unidade do país está sendo posta em questão, essa é a verdade, não é? O imperador foi o que montou esse país, foi no fundo a unidade nacional veio no império. Então, eu acho que somos ainda um império. Agora, E um professora. império com todos os seus vícios, com todas as suas mazelas, com esses entendimentos secretos, né? Quer dizer, o imposto é um pouco isso também. Quer dizer, o dinheiro é Eu usado fiz uma pergunta antes secretamente, para a ninguém senhora, sabe que é como. exatamente aí que acho que a senhora não respondeu, e eu gostaria muito de ter sua resposta. É exatamente a respeito da unidade.
como se lutar agora para se preservar essa unidade, ou para, se, pelo menos, se conseguir criar um certo clima de unidade nacional, de patriotismo. O que se poderia fazer agora para acabar com essa vergonha de Brasil que se tem? Cada dia parece que as pessoas fazem a questão absoluta, não apenas de atacar político, mas de atacar o país. Quer dizer, o país, e muitas pessoas parecem que têm prazer de desmoralizar o país enquanto país. Então, eu perguntaria o seguinte, o que fazer para que, até eu escrevi um artigo um dia propondo que as pessoas tirassem bandeiras ou fizessem como os americanos fazem, sabe? Pode parecer uma coisa até meio ridícula, Claro, mas... isso de pedir para as pessoas saírem para a rua hasteando coisas deu errado. Não, mas não apenas em mobilizações. Não, mas isso é o mal, né, que nós confundimos não um mobilizações, mas que alguém a maneira valorizasse os símbolos excessiva nacionais. como os símbolos foram utilizados, né? Exatamente. Em períodos de ditadura. Não em mobilizações. Você vai nos com- Estados Unidos com a e você ideia vê mesmo bandeira do em todo símbolo, prédio público, tá certo? Você vê nos Estados Unidos em prédios públicos, privados, em lojas. Você vê aqui, você vê no McDonald's. Mas, Apenas que Mauro, eles põem- a crise, na Entende? verdade, a Na vitória do crise... Senna. Ou na vitória a do crise Senna. vem do fato de que Quando ele cada ganha. um está hoje, quando eu digo cada um, são os atores políticos, né? Os políticos, os empresários, os professores, enfim, todo mundo, de certa maneira, diante de uma situação que é absurda, que é intolerável, etc., reage corporativamente, né? Vamos tentar defender o nosso quinhão, vamos proteger a nossa parte. Exato. E é isso que é a falta de patriotismo. Porque, na verdade, o Estado, o governo federal, o que a gente quiser chamar, ele só existe se cada um abdicar um pouco do seu interesse em função de alguma coisa que é do interesse de todos. Você não está sendo E a muito crise é utópica, essa. não, Pacto professora? Robesiano. A senhora não reconhece, quer dizer, que as elites brasileiras estão muito pouco interessadas no bem comum, e na divisão Exatamente, mas fraterna é das isso. coisas? Mas quer dizer, a nossa elite está podre. Pois é, como é A que nossa resolve elite está isso? podre. Nós estamos numa fase em que a velha elite está esgotando os seus cartuchos todos e que uma nova não apareceu ainda. Esse é o nosso drama. Parece que há uma timidez ou uma desarticulação, não é? Em que as boas coisas que estão acontecendo nesse país, e são muitas, hein? Muita coisa boa está acontecendo, e simplesmente não está conseguindo colar. É como se faltasse grude, né? É um processo de fragmentação, de desmantelamento, de divisão, não é? Como se as partes não conseguissem se juntar porque está faltando o molho para Agora, juntar o a senhora pedaço. falou, mas- a gente estava falando agora há pouco da questão dos impostos, né? Qual é a verdade da acusação, digamos, do Sul, de que os impostos produzidos no Sul, na realidade, beneficiam outras regiões, quando a gente tem, por exemplo, declarações do governador João Alves essa semana dizendo que só o Sergipe e Bahia, né, tem um desequilíbrio enorme Nas contas, na o questão Sul. do petróleo, que produzem petróleo e não ficam também com os impostos ou com a riqueza decorrente disso. E hoje tem um artigo do deputado Oswaldo Coelho, de Pernambuco, tradicional família pernambucana, dizendo que 86% dos subsídios para o álcool, leite e trigo, por exemplo, e também dos financiamentos do BNDES vão para o Sul. Quer dizer, existe algum desequilíbrio real ou na área de impostos realmente vai para o Nordeste e em outras áreas volta para o Sul? Como é que Exatamente. é a Olha, a contabilidade disso? O rolo federativo é esse. É uma grande bagunça, é uma desordem federal mesmo, né? Porque, a rigor, é como se fossem 7 torneiras, ou no mínimo, eu detectei 7, mas se a gente fizer força, talvez apareçam mais, através das quais o dinheiro é repassado. E, às vezes, um determinado estado ou um determinado segmento é beneficiado por uma torneira, e outras vezes, outro segmento é beneficiado por outra. Eu acho que é um pouco como aquele velho provérbio que diz que em casa em que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Quando a crise se agravou, é que começou essa contabilidade tão desgraçada, essa é a verdade. Porque antes, ninguém queria saber, o dinheiro era fácil, ferrovia do aço para cá, usina nuclear para lá, transamazônica, o Tem a dinheiro indústria era da seca fácil. famosa, né? Então tem dinheiro para a seca, tem dinheiro para os empresários, para a indústria, para isso, para aquilo. Bom, agora não tem, né? Nós caímos na real, esse é o problema. Então, vamos ter que juntar o nosso dinheiro, dividir melhor, organizar melhor. Aí começaram a aparecer os problemas, porque aqueles que perdiam muito pela via orçamentária, e São Paulo certamente é o estado que mais perde, para não dizer que é o que principalmente o São Paulo perde, né? Ele ganhava por outros lugares. Sim, pela via fiscal, inclusive pelo ICMS. Pelo O valor- ICMS ganha. Todo né? o sistema de valor aduzido beneficia São Paulo, porque é o setor produtivo. Exatamente, é aqui onde ganha o pelas valor é tarifas. acrescido. Ganha pelas tarifas, não é? Porque, por Ganha pela exemplo, política cambial, ganha Ah, por tudo. quando o Ceará compra cimento,
de São Paulo 3 vezes o preço do que ele compra na Hungria, isso quer dizer que ele está perdendo alguma coisa comprando dentro do mercado interno. Então, esse é o preço que nós pagamos pela construção do nosso mercado interno e da nossa unidade nacional, porque, na verdade, eu acho que a base da unidade nacional é o mercado interno. Hoje, o destino do Brasil está dependendo muito do patriotismo, Mauro, sem dúvida alguma, mas também dessa coisa elementar, que são as trocas econômicas. Quer dizer, é na exata medida que existe uma rede, Distribuição de uma rede em que cada um é obrigado a viver com o outro, porque o que você compra ou vem do Rio Grande do Sul, ou vem do São Paulo, enfim. É na exata medida que essa rede tem uma consistência que nós vamos conseguir nos transformar num país completo, né? E na exata medida em que a crise se agrava, o mercado interno se desmorona, a capacidade aquisitiva da população vai por água abaixo, é que realmente essas coisas começam a se dividir. Porque você não tem o que comprar, o produto é caro, os empresários não têm economia de escala, porque ninguém tem poder de compra. Então, isso tudo vai gerando uma reação em cadeia extremamente nociva. Nesse sentido, eu ousaria dizer que o grande baluarte, o grande interessado hoje na unidade nacional é São Paulo, porque é o grande motor desse mercado. Rafael, por favor. Eu gostaria de ir na contramão aqui de algumas das observações da professora, para dizer o seguinte: de toda forma eu vejo com um relativo otimismo a crise, porque a crise que nós estamos vivendo é mais uma crise do pacto nacional, não é? Em busca de uma democracia mais moderna, democracia de resultados, por exemplo, como enfrentaram os espanhóis em Moncloa, não é? Como enfrentaram os alemães depois da Segunda Guerra, com essa lei fundamental. É claro que ambas essas nações tiveram atrás de si a dolorosa perda da Guerra Civil, da Segunda Guerra. Mas no Brasil, a diferença, por exemplo, de países que se cindiram ultimamente, a União Soviética era a prisão de povos contemporânea, né? O Canadá tem 2 culturas nacionais, a Tchecoslováquia eram 2 povos, embora aparentados. O Brasil é uma só nação, quer dizer, tem uma cultura só, uma só língua, e essa diversidade que a professora citou, de que o Nordeste tem um perfil, a região amazônica tem outro, o Centro-Oeste, e a região mais industrializada do Centro-Sul tem um terceiro perfil, nós podemos aproveitar, compor essas diferenças, esses potenciais regionais diferentes, para manter exatamente essa unidade de mercado, primeiro, que a médio prazo nos beneficia a todos, mas principalmente esse cimento cultural de que falava o Chaves, que é fundamental, que nós podemos traduzir por patriotismo. E eu imagino, professora, que está extremamente arraigada em nós todos essa questão da unidade nacional, que foi trabalhada já há século e meio, há 6 gerações, por exemplo, tal, e eu imagino que não será uma pequena turbulência passageira que vai nos afetar. Há pouco tempo tive a ocasião de dizer isso, lembrar isso a um professor português, que estava questionando. Falei, professor, se nós passamos a uma crise terrível, quando o primeiro Pedro nos deixou aqui com um jovem, né, um jovem imperador de 5 anos, resistimos ao ciclo, à turbulência das regências, passamos a unidade nacional, quando havia um arquipélago de Brasil, os transportes eram difíceis, etc., tal, o país era despovoado. Hoje, com a facilidade tecnológica de integração, de assimilação, hoje nós vencemos a questão da unidade. Eu acho que a unidade, inclusive, não se põe. O otimismo é a minha bandeira. Isso. É a minha bandeira por uma razão muito simples, porque não há nada que nos faça, olhando para esse país, achar que ele não é viável. E Isso muito mesmo. menos quando nós vemos a Europa aí lutando desesperadamente para construir o seu mercado comum, e nós já somos um mercado comum. A partir de desigualdades milenárias, Quer dizer, né? seria uma terrível estupidez que nós destruíssemos esse patrimônio que, diga-se de passagem, nós recebemos de herança. Nós não conquistamos, não. Porque a unidade alemã, olha que desespero para conquistá-la, né? É uma coisa séria. Nós recebemos de herança. Temos um débito com as gerações do passado. Nos deram isso de presente. Então, o que eu gostaria de insistir, agora eu acho também o seguinte, não vamos ser imprudentes, não vamos ser ingênuos. Então, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, nem só de diferenças culturais vive o separatismo, absolutamente. Existe um outro tipo de separatismo que, a meu ver, é muito mais poderoso, que é o separatismo dos interesses. Não é? Você pode perfeitamente transformar esse país num grande empório, com várias pontas autônomas. O Rio de Janeiro mesmo seria um empório fantástico, né? Porque tem petróleo, né? Tem uma tremenda tradição cosmopolita e de comércio. Poderia um balneário turístico maravilhoso. Então tem tudo para dar certo.
Não está dando certo porque nós estamos enredados numa série de confusões. Vocês, paulistas, não sabem o que é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, como foi capital da República, tem 3 leis superpostas. Tem as leis do município, a lei que foi do governo federal e que um pedaço foi para o estado, outro foi para o município. É uma confusão absoluta. Então, no meio dessa confusão, quem sai perdendo é o Rio de Janeiro. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: se o governo federal continuar mais 10 anos sendo incompetente, ou mais 5, ou mais 3... Os atores políticos, sendo incompetentes. O governo federal, que eu digo, não é o Poder Executivo, o Presidente da República, não. É o Congresso, é a Justiça, são os poderes da República. Se eles continuarem sendo incompetentes para resolver o problema, cada um vai começar a fazer a conta que já está fazendo. Porque o problema do separatismo é esse. Essa questão da federação, quer dizer, quanto é que eu estou pagando de imposto, quanto é que eu estou recebendo, quanto é que o meu vizinho está pagando, quanto que ele está recebendo. É a contabilidade. Então, num momento determinado, eu faço a seguinte contabilidade. Não, mas peraí, se eu estiver sozinho, eu vou resolver esse problema com facilidade. Se eu estiver carregando um monte de confusão nas costas, eu não vou resolver nem a confusão dos outros, nem a minha. Professor. Esse é o raciocínio perverso da coisa. E isso está acontecendo, inclusive, nos Estados Unidos, diga-se de passagem. Professor, não é um problema brasileiro. Eu vou abrir uma janela aqui para os telespectadores. O Rafael falou em sentimento de unidade nacional, esse sentimento arraigado. A senhora acha que existe hoje, pelo menos, realmente esse sentimento no brasileiro de que é uma grande nação, que somos todos irmãos, etc.? Eu vou ler para a senhora 3 telefonemas que nós recebemos aqui. O José Vicente, aqui de São Paulo, reclama que os políticos do Nordeste estão financiando a passagem com o dinheiro do Estado para os desempregados nordestinos virem para cá. O José Carlos Meneghetto, aqui de São Paulo, no Morumbi, pergunta: a senhora tem ideia de quanto tempo, horas por semana, e isto computado o ano inteiro, trabalha um paulista comparativamente com um baiano, sendo que o carnaval na Bahia dura 15 dias? E o Francisco Fernando, aqui de São Paulo, simplesmente diz: se o Brasil até hoje não deu certo, deixa esse movimento separatista no Rio Grande do Sul, quem sabe assim dá certo. Tudo bem, só que eu queria... Era exatamente nesse ponto. Diga, por favor. Exatamente, as coisas não estão dando certo no Brasil, as elites, é exatamente a mesma linha de raciocínio. As elites políticas brasileiras não conseguiram consertar o país, mas, por exemplo, no caso específico do Rio Grande do Sul, a elite política gaúcha não me parece também ter sido capaz de consertar o Rio Grande do Sul, porque você nota uma diáspora gaúcha, agricultores gaúchos espalhados pelo Brasil inteiro, sem falar em jornalistas, né, Scott? Espalhados pelo Brasil inteiro, numa diáspora mesmo, no Rondônia, no Mato Grosso, então, porque as oligarquias locais nunca conseguiram resolver a questão da terra no Rio Grande do Sul, um estado onde ela seria facilmente resolvida. Então, você ter essa vertigem, essa miragem de que os governos estaduais, ou, no caso, nacionais, caso se tornassem separatistas, poderiam resolver essas questões, talvez seja um equívoco. Né? Não, eu acho, sem dúvida é um equívoco, mas o Rio Grande do Sul é o único lugar. Por uma ou por outra questão, quer dizer, a do Eduardo Bueno e a reação dos telespectadores. A reação dos telespectadores, por exemplo, essa questão de que os nordestinos vêm para cá empurrados pelos deputados, não é verdade. Quando se tem num país dizer, no fundo, um polo de miséria... Ele não está reclamando que são empurrados, eles estão reclamando que eles vêm para cá. Pois é, mas fatalmente virão, da mesma maneira que os brasileiros estão indo para os Estados Unidos, estão indo para... Que os poloneses e que a Europa do Leste está indo para a Alemanha, as pessoas vão para onde tem dinheiro, para onde tem prosperidade. Isso é uma lei da economia. Não há nada o que fazer sobre isso. Não é? E diga-se de passagem que o grande mal desse país é que o nosso desenvolvimento foi baseado nisso. Nós fizemos um tipo de desenvolvimento com mão de obra barata que veio do Nordeste. E foi por isso que esse desenvolvimento foi viável, porque a mão de obra era excessiva e muito barata. Então, ela permitiu esse tipo de facilidade. Mas eu acho que o baiano, se trabalha mais ou trabalha menos, eu acho que nós temos que ter num país uma diversidade de identidades. Né? Quer dizer, para onde é que a gente vai quando a gente está cansado, né? Quando pode, evidentemente. A gente quer ir para a Bahia. Né? Então, a Bahia dá dinheiro, os turistas estão indo para a Bahia. Como? Eu, quando estou cansado, vou para casa, mas tudo bem. Ah, sim, mas eu digo, quando a gente pode, a gente vai para Porto Seguro. Né? Que queria se separar também, diga-se de passagem, eles queriam criar o estado de Vera Cruz lá, né?
Quer dizer, deixa os 15 dias de carnaval na Bahia, porque tudo bem. É verdade. Fundamentais. É verdade. Agora, em compensação, a Bahia inventou uma coisa extraordinária. Ela conseguiu vencer as multinacionais do disco, produzindo música baiana da maior qualidade, que é uma música hoje mundial, cultura, não é? economia. Por pura competência. Eles fizeram umas gravadoras paralelas, que ninguém dava nada por elas, de repente elas conquistaram o mercado do disco e estão no mundo. Quer dizer, foi inventividade ou não foi? Eu acho que a Professor, modernidade é muito também a inteligência, Sem né? dispersar, o professor Longo quer fazer uma pergunta, o Bahia também tem observação. Só a questão levantada pelo Eduardo Bueno, por favor. Da Se incompetência não deu certo dos no estados Brasil- de resolverem seus próprios problemas. Olha, eu acho que sem dúvida. Agora, o problema que está se colocando hoje é o seguinte: o que é que eu posso fazer em relação ao mundo? Quais as chances que o mundo me dá de me sair melhor do que olhando para dentro de mim mesmo? Então, eu acho que o grande problema do Sul é o Mercosul, é a integração com outros países que têm uma cultura muito próxima, né, uma identidade cultural muito próxima, e que, de certa maneira, são uma tentação do momento que é muito mais fácil se comunicar numa região que é desenvolvida, que tem a maior rede de estradas desse país, não é, que tem facilidades de todos os tipos, não é? Comparando, por exemplo, o Sul com outras áreas em que as estradas estão péssimas, o telefone não funciona, etc. Eu sempre tive muito medo das fibras óticas no Mercosul, porque eu digo, aí vai ser um terrível, porque eles vão se comunicar intensamente, não é? E nós vamos ficar sem poder falar com eles. Agora, realmente, essa questão do Rio Grande do Sul, os gaúchos estão indo para povoar o norte, né? E graças a Deus, que coisa boa, não é? Uma mistura que está fazendo muito bem ao norte. Mas, eu Professor gostaria Longo. de insistir mais uma vez na tese de que se nós tivéssemos um equilíbrio macroeconômico, ou seja, os preços estivessem estáveis, tivéssemos governo, acho que isso é um problema de governabilidade acima de outra coisa, nós não estaríamos discutindo aqui a questão do separatismo. Sem dúvida. Sem Mas, de dúvida. qualquer modo, a questão do separatismo é importantíssima para resolver o próprio problema da federação, supondo que nós tenhamos um bom governo, que é essa questão da responsabilidade. Você levantou o ponto do Amazonas. Eu gostaria de ressaltar, por exemplo, que para o Nordeste, se nós considerarmos o Nordeste, por exemplo, da Bahia para cima, ou de Minas Gerais para cima, teria interesse, do ponto de vista da economia, do estrito senso, muito grande de se separar do Sul, na medida em que teses antigas, de Celso Furtado em diante, pelo menos, sabemos que o Nordeste compra produtos caros do Sul e não pode exportar livremente como gostaria de exportar e importar de produtos industrializados, etc., manufaturados, do resto do mundo. Então, do ponto de vista estritamente autônomo, da autarquia, digamos assim, norte e nordeste, seria talvez conveniente, deixando de lado a questão cultural, se tornar independente do Sul. Existem movimentos separatistas no Nordeste também. Existe, claramente. Esse é um ponto muito importante que facilita a própria discussão do que seria o pacto federativo dentro de um sistema naturalmente global, Perderia- nacional, onde o perderia Brasil poder tivesse de troca, professor. Exatamente. Perderia Porque uma poder de questão troca. é a fiscal, que todo mundo fala, paga imposto, não paga imposto, como é que fica o imposto de renda, se ele é arrecadado no Sul e transferido para o Norte. Existe uma distribuição bastante racional, equânime, de como se distribui o imposto de renda no país, como se distribui o ICMS no país, os impostos, enfim, podem ser repartidos de uma maneira bastante neutra, sem prejudicar a origem e destino desses recursos, dessas receitas. Agora, existe um problema de preços relativos, que é uma questão um pouco diferente, que é a vantagem que tem efetivamente o Norte e o Nordeste de se ver livre do Sul e o prejuízo que tem o Sul, na verdade, de não poder estar exportando produtos chamados de carroças, ou seja lá o que for, para o Norte e o Nordeste com o mercado cativo. Exatamente. E aí eu penso o seguinte, quer dizer, o grande problema que o separatismo coloca é essa coisa do curto prazo, a tentação do curto prazo. No curto prazo, o Empório Rio de Janeiro podia sair ganhando. Mas no médio prazo, Perde escala. para que serve a federação? A federação é um cinturão de proteção. Porque, na verdade, você tem que tratar dos ricos e dos pobres. Um dia foi rico Pernambuco, o outro dia foi rico São Paulo, amanhã vai ser rico Goiás. Então, a federação dá a possibilidade de que você possa fazer uma política de redistribuição num país como esse, não é? E tratar de proteger também as áreas mais frágeis. Agora, é exatamente essa tentação, ao contrário, que tem o separatismo num período de crise. Por quê? Porque a crise torna as pessoas egoístas, mesquinhas, agressivas. Imediatistas. É por isso que estão aí os skinheads, não é? Exatamente. Querendo matar os nordestinos, porque quando as pessoas começam a sentir desesperadamente que perderam o emprego, que não tem possibilidade de se empregar, isso é uma coisa terrível. Imagina um jovem de 19, 20, 25 anos que não encontra emprego e que não tem perspectiva de encontrar emprego. Isso é uma coisa terrível.
Isso desmantela completamente a psicologia das pessoas. Então, cada um começa a fazer a sua conta e dizer, eu quero me livrar do problema. E aí começa o separatismo dos ricos, né? O que é o separatismo interno? Ele obedece à mesma lógica. É diferente na sua intenção, mas é igual na sua lógica. Então, por exemplo, Carajás quer ficar separado. O Triângulo quer se separar. Foz do Iguaçu. Por quê? Porque são regiões mais ricas que não estão querendo dividir a sua renda per capita, entre aspas, com os municípios pobres que estão à volta. Por que o Triângulo vai querer distribuir os seus recursos fartos com o Vale do Jequitinhonha? Não quer. Né? Então, o papel do Estado é um papel civilizador, né? Ele é um papel de generosidade e de tentar redistribuir isso, de ajudar aqueles que estão precisando de ajuda para conseguir, não é? Descobrir a sua vocação, para conseguir, enfim, impulsionar os mais fracos. Essa é a verdade. E se nós perdermos isso, o que vai acontecer é o seguinte, no primeiro momento pode ser que essas áreas até sejam beneficiadas, mas no segundo momento o cinturão de pobreza vai aumentar, porque o liberalismo levado ao extremo, ele resulta nisso, e efetivamente eu acho que este país tem um patrimônio que é o seu mercado interno. Tá certo. Quer dizer, se nós perdermos a noção de que hoje no mundo um mercado interno vale ouro, né? Porque o que os países querem? No fundo, as indústrias querem economia de escala. Claro. E nós temos aí uma quantidade de brasileiros ansiosos por entrar nesse mercado de massas, por consumir, não é? Por ter uma existência política e estão fora. Agora, um argumento... Então, o nosso desafio, eu acho que é esse, é fazer essas pessoas entrarem, é ter um sistema que permita, em primeiro lugar, a criatividade, a capacidade de realização, a iniciativa. Em segundo lugar, que essa iniciativa e essa criatividade sejam divididas também com aqueles que estão mais fragilizados. Professor, Sem subsídios. antes de passar para o Bahia... Sem subsídios. O mínimo possível. O mínimo possível. Professor, antes de passar para o Bahia, apenas um desabafo do telespectador Luiz Carlos Gil, aqui de São Paulo, falou sim acreditar no país, na unidade nacional, etc. Ele disse, como posso ser crédulo depois de acreditar no plano cruzado, no Collor, na Zélia e na seleção do Lazzaroni? Bahia, por favor. Ele desenterrou a seleção. Eu acho que ele tem toda a razão, mas eu acho que a gente tem que acreditar um pouco mais, nós temos que acreditar um pouco mais em nós mesmos. Eu acho que é essa revolução que o Brasil está sofrendo hoje. É uma revolução de descoberta da cidadania, descoberta da governança. Esse é um termo novo que está emergindo. A gente fala tanto em governabilidade. Governabilidade é uma coisa do Estado e da política, mas a governança é uma coisa das pessoas. É só não acho que a sociedade Eu acho que o Brasil está Por conseguindo. favor, Que a sociedade Bahia, cobra mais Mauro hoje. Chaves, por obséquio, desculpa. Bahia tem uma pergunta para fazer. Não, a propósito de tudo que foi dito aqui, voltando basicamente ao separatismo, eu gostaria de focalizar a questão da posição de São Paulo nesse contexto. São Paulo foi apresentado simultaneamente como fator de unidade e como, possivelmente, nas perguntas, principalmente feitas pelos telespectadores, como recipiente de ressentimentos. A meu ver, e aí eu gostaria de ouvir a sua opinião, toda essa questão separatismo, unitarismo ou construção de uma federação realmente viável vai depender, em última análise, da posição de São Paulo. Porque quando se fala em separatismo do Sul, na verdade, o que está se falando é separação de Sul e Sudeste. Quando se fala em separação do Nordeste, está se falando em separação de São Paulo do Nordeste. Quer dizer, o pivô, o eixo da questão está a tendência paulista. Se ele é de fato e tende a ser um agente unificador, a federação se torna viável. Se esse processo de unificação se faz por processos que, para alguns, seriam expoliativos, seriam prejudiciais aos demais atores da unificação, é possível até que essa presença paulista se transforme, essa ação paulista se transforme numa força antitética, quer dizer, numa força separatista. Mas o centro da questão para mim, que não foi devidamente esclarecido ainda, eu gostaria de ouvi-la, é que força existe, que tipo de ressentimento político existe em São Paulo em relação ao status quo dessa transição de um Estado unitário para um Estado possivelmente federativo, bem organizado. Esta questão, a meu ver, eu não sei onde está São Paulo. Eu não sinto onde está São Paulo. Eu sinto em alguma coisa que, coloquialmente, como eu disse no artigo, existe o separatismo coloquial em São Paulo, um certo ressentimento em relação. Mas, politicamente, não se nota isso.
Nota-se uma postura inversa, Eu acho que São Paulo... mas unitarista, não federativa. Professora, falando em ressentimento, antes que a senhora responda, o telespectador Manuel Rosini Neto, aqui de São Paulo, telefonou dizendo: não é justo o Sul ficar trabalhando para a nação ficar forte e o Estado da Bahia viver em festa. Por favor. Quanta Questão inveja da Bahia, né? Tudo contra a Bahia. Parece a história Por da favor, cigarra e da professor. formiga, não é isso? É, A fábula da exatamente. cigarra e da Mas formiga. qual é a sua impressão? Eu acho que a minha impressão é a seguinte: São Paulo realmente ele tem esse papel de fiel da balança, não é? E ele está numa situação ambígua. Exatamente. Em primeiro lugar, porque ser próspero num país que tem muitos problemas é um peso também, é uma responsabilidade. E isso, às vezes, se reflete numa certa solidão, até num pouco de arrogância e, sobretudo, num certo recolhimento. Eu acho que São Paulo, às vezes, tem a tentação de, senão não vou me misturar Isolar-se. muito, para não me preocupar demais, que é problema demais para resolver, né? Então, é uma espécie de instinto de autodefesa. Mas, por outro lado, eu acho que também São Paulo está sentindo, como todos os brasileiros estão sentindo, que a crise pesa sobre ele também. Então, distribuir o que tinha em abundância há 15 anos atrás é muito diferente do que distribuir o que se tem em falta. Eu acho que essa escassez brutal, ela está obrigando todo mundo a pensar o que se faz com o nosso dinheiro. Isso é uma coisa que é perfeitamente explicável. Agora, eu acho também que o Rio Grande do Sul tem um papel importante nisso tudo, porque o Rio Grande do Sul é exatamente aquele estado que está na fronteira, que, como o próprio governador Colares disse num artigo, é brasileiro por opção, né? E ele tem esse papel sempre muito curioso na Federação Brasileira. Ele é a tampa da chaleira quando o vapor sobe. É ele que dá o sinal, né? Por quê? Porque está lá na fronteira, no limite. E, ao mesmo tempo, é um estado muito curioso. Ele é o mais brasileiro dos brasileiros, porque no Rio Grande do Sul as pessoas são patriotas, né? Essa coisa que o Mauro está cobrando, o gaúcho tem muito, né? Esse respeito pelo Brasil, essa lealdade, essa fidelidade, isso é muito forte no gaúcho, não é? E ele, na verdade, teve um papel integrador fantástico. Vocês se lembram de Pinheiro Machado na República Velha? Sim, claro. Pinheiro Machado tinha uma enorme influência sobre o Nordeste e, na verdade, foi a aliança que vinha da República Velha entre o Nordeste e o Rio Grande do Sul que deu a Revolução de 30, não é? E que governou o país até agora. Então, o Rio Grande do Sul está se ressentindo também de um vácuo, uma perda, porque, na verdade, se nós formos examinar os governos desse país de 30 para cá, nós vamos ver que quase todos foram gaúchos. E para isso o bem e para está o mal. hoje pesando. Mas então é grave qualquer ruptura entre essa aliança histórica entre o Nordeste e São Paulo. Exatamente, eu acho que nós temos que sair disso, É Bahia. muito grave. Sabe, nós temos que mudar E é de o que está patamar. acontecendo agora. Sabe, essa coisa da República Velha, aliança do Rio Grande do Sul com São Paulo, de São Paulo com não sei quem, São Paulo com Minas, eu acho que nós temos que quebrar isso. E Hoje é estamos outros polos prontos de a fazer poder, isso, né? porque Centro-Oeste. o que está acontecendo no Nordeste é muito importante. Nós hoje temos uma nova elite nordestina que não está mais mancomunada com os velhos interesses oligárquicos tradicionais do Nordeste. Então é preciso que fique muito claro que o povo nordestino não tem nada, né, a ver com o que suas elites estão fazendo lá no Congresso, como os paulistas também muitas vezes não têm, né? A representação política não é o retrato assim tão fiel do que as pessoas querem, pensam e precisam. Então eu acho o seguinte, nós temos que parar com essa história de fazer alianças regionais e passar a trabalhar no sentido de ter um programa, ter um projeto e dividir o espectro das forças, né? Vamos ter um partido, um agrupamento mais à esquerda, um outro um pouco mais à direita, e vamos fazer nossas alianças regionais misturadas, porque é assim que a unidade desse país pode se consolidar. Eu acho que os progressistas desse país, que querem as reformas, que querem mudanças profundas no modelo de desenvolvimento, na forma de distribuir a riqueza, eles têm grandes aliados no Nordeste hoje. Eles têm grandes aliados no Sul, eles têm grandes aliados em São Paulo. E nós temos que fazer essas alianças agora, não em função de lealdades puramente regionais, mas em função de programas, de um projeto para o país. Professora, a senhora continua levando a sério esse cidadão lá do Rio Grande do Sul
da República Pampiana. Né? Parece que ele é irmão do Groucho, né? Saiba E que Tom se a Marx- senhora for morar na República dele, não vai ver o sol. Ele vai criar uma cidade subterrânea para pessoas muito inteligentes, assim como a senhora. Está na proposta Mas dele. quem está Teoria da preocupado caverna. com ele é você, eu não estou Mas, preocupada com mas ele, sempre não. remetendo para essa situação lá do... Eu acho que existe uma coisa concreta, que é uma Não, eu estou falando do insatisfação. Rio Grande do Sul, não estou falando do De personagem. vez em quando a senhora Não, passeia eu estou um pouco falando pela do papel questão do Rio Grande do separatismo Sul. e Sim, mas o governador do Tem Rio o tema, Grande do Sul não está reclamando, não está dizendo isso, que a federação está mutilada, que o Rio Grande do Sul Essa é não uma vai questão. tolerar essa situação? Mas não, esse cidadão não, ele não vocaliza esse protesto. Esse cidadão é uma figura folclórica. Esse cidadão é um Mas eu não tô personagem da preocupada escolinha com do ele. professor Raimundo. Mas o Marcelo, É um dos francamente, irmãos eu não estou Marx. preocupada com ele, não. Não, a senhora escreveu um artigo tratando desse cidadão Sim, como mas uma esse pessoa artigo eu já séria e escrevi tal. tantas Marcelo, coisas por depois favor, disso. um de cada vez. Olha, eu já Marcelo, escrevi- por favor, a pergunta que... Eu já escrevi Estamos a menos tantas de 5 coisas minutos do depois final. disso que eu não sei por que vocês estão... Eu acho que Bom, vocês a minha talvez estejam pergunta é o preocupados seguinte, demais. existe claramente, deixando esse cidadão de lado, uma insatisfação com a situação econômica, com o governo e tal, e já se forma uma consciência de que tem que mudar e reformar a federação. A senhora falou da questão da Câmara dos Deputados, que hoje é uma espécie de Câmara Municipal pela composição dela e tal. Que reforma política a senhora considera necessária para que ela se transforme numa Assembleia Nacional? Posso só completar aqui a pergunta dele? Eu convivo com a Câmara praticamente todo dia. Não vejo muita disposição, por exemplo, de mudar a representação do Estado de São Paulo e de alterar, diminuir, por exemplo, ou equilibrar a questão com o Norte e com o Centro-Oeste. O máximo que eles dizem, inclusive eu ouvi isso de representantes famosos do Rio Grande do Sul, de que o máximo vai dar uma equilibrada para não dar muito poder político para São Paulo, porque ele já tem muito poder econômico. O raciocínio é esse. Eu queria só que a Porque, senhora na comentasse. verdade, o que tem que Só uma ser carona visto é o na pergunta seguinte, o que dele. tem que ser visto é que o pacto federativo, ele não vai partir só da representação das bancadas, ele vai partir também do compromisso do país para corrigir os desequilíbrios regionais, que esse é sempre o grande compromisso das federações. Não foi isso que Roosevelt fez nos Estados Unidos, quando ele consertou lá o problema com o Tennessee Valley Authority? É isso, foi o que o Getúlio fez, quer dizer. Então, eu acho que nós temos que estabelecer o entendimento, não apenas alterando a composição, que eu acho que é necessária, mas também discutindo a maneira de corrigir os desequilíbrios regionais nesse país e, sobretudo, a maneira de resolver o problema do Nordeste, porque não há país que possa dar certo com as diferenças sociais que nós temos hoje. Inclusive as reclamações dos paulistas, nesse sentido também, que foram feitas dos pobres que vêm atrapalhar, no fundo, o sul mais rico. Contra a Bahia de novo? A mesma coisa. Newton Silva Barbotti, aqui de Santo André, ele diz que a Bahia só produz festa, músicas e alguns escritores. Você já é foi à justo Bahia? que o Sul fique trabalhando? Produz cacau. O Marcelo Silva também faz a mesma observação. Mas, enfim, o nosso programa já está chegando ao fim, temos um pouco mais de um minuto. As reformas Eu faria políticas. uma última pergunta, professora. Desculpe interromper, mas é que nós temos mais 9 ou 10 emissoras em rede. A senhora acha que futuro tem esses movimentos separatistas? Isso é uma coisa que morre logo ali? Ou se não forem tomadas providências, pensando um pouco na questão de seriedade ou não disso, isso pode aumentar, pode crescer? É uma guerra civil. Olha, eu acho que o que está em causa e o que está na berlinda não são os movimentos separatistas. É o Brasil, são as elites que nos governam e é a capacidade que essas elites têm de responder ou não a este desafio que o Brasil está enfrentando. Mudar o seu patamar de desenvolvimento, transformar este país num polo diversificado de zonas em crescimento, corrigir as desigualdades sociais e dar governabilidade às instituições. Quer dizer, nós queremos um poder judiciário que nós não temos, Esse poder é um poder absolutamente inaceitável, Um Congresso que funciona mal e um presidente da República, um poder executivo que está em crise profunda. Então, é isso que nós precisamos resolver. Eu acho que nós temos que resolver através de uma diminuição do número de partidos, de uma reforma do sistema eleitoral que, de certa maneira, limite mais o número da representação, que feche um pouco esse leque que está excessivamente fragmentado. Em qualquer lugar que a gente olhe hoje, a gente vai ver fragmentação. Excesso de partidos, excesso de eleições, excesso de candidatos nas eleições. Os próprios partidos, até o plebiscito, nos deu a surpresa de ver o parlamentarismo dividido entre monarquia e república. Os monarquistas tinham vários reis para oferecer e agora vemos que até o PT, que é o partido novo, moderno, que o país está vendo aí, também tem não sei quantas mil facções lá dentro.
Então, isso é a tendência à fragmentação. Não é o problema do separatismo lá do Sul. A fragmentação está nos partidos, está nos poderes, está em tudo, né? E eu acho que a solução começa pelo problema da inflação. Se não conseguirmos barrar esse processo perverso de concentração da renda e de paralisia econômica, a crise econômica vai se agravar e as pessoas vão partir para a irracionalidade, para a maluquice, para a loucura, para o ridículo. Mas ridículo por ridículo foi assim que começou Hitler. Vocês se lembram lá daquela coisa de Munique, que ninguém dava nada por ela e acabou muito mal. Talvez o Brasil não tenha nem a grandeza de fazer um Hitler, porque é preciso uma Alemanha por trás para fazer uma coisa tão complicada quanto o Hitler. Bom, mas nós podemos fazer um Hitlerzinho. Tem um candidato lá no Sul. E isso é realmente uma coisa que nós não merecemos. A primeira proclamação do Iton Marx da República do Pampa foi numa cervejaria, se não me engano, em Santa Catarina. Mas, enfim, são muitos problemas a serem resolvidos, como a professora falou, tomara que seja possível. Nós agradecemos, então, a presença esta noite aqui no Roda Viva da professora Aspásia Camargo. Agradecemos também aos companheiros jornalistas e ao professor Longo, e também aos telespectadores. Lembrando que as perguntas que não puderam ser feitas ao vivo serão entregues à professora após o programa. O Roda Viva fica por aqui e volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Muito obrigado, uma boa noite e uma boa semana a todos.